que ele é antifrágil, né, Chicão? A gente conversa lá. Vamos então falar com o Jonas Campos lá no Parque São Jorge, vai trazer as últimas informações. Jonas, como é que tá a negociação com o treinador? Fala, Michele, a novela, Michele, aqui só tem novela, viu? Boa noite para você, para o Chico, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Mais uma novela muito perto do fim, viu, Mi? O Corinthians já encaminhou aí o acerto com o português Luiz Castro. Resta uma pendência, a questão da multa rescisória, mas daqui a pouco eu falo disso. Antes, para apresentar para quem não conhece, né? Até porque o Luiz Castro, dentre os técnicos portugueses, não é dos nomes mais badalados. É legal então falar um pouquinho desse treinador que tem 60 anos, foi jogador de futebol, lateral direito, modesto, formado em física, não educação física, física mesmo. Pois é, uma parte curiosa aí do currículo do treinador, que trabalhou 7 anos como coordenador da base lá do Porto de Portugal, ficou por lá um bom tempo, também foi técnico da equipe, comandou outras equipes do futebol português, a última delas Vitória de Guimarães, e depois foi para a Ucrânia, Shakhtar Donetsk, onde viveu até hoje o auge da carreira, campeão ucraniano, disputou Liga dos Campeões da Europa. Em 2020, por exemplo, na fase de grupos da Champions League, conseguiu 2 vitórias para cima do poderoso Real Madrid. Pois é, na Ucrânia e na Espanha, 2 vitórias que entram aí como ponto forte do currículo do Luiz Castro, que lá no Shakhtar, em 84 jogos, saiu com 66% de aproveitamento. Uma passagem bastante positiva por lá, onde inclusive comandou alguns brasileiros, o próprio Dentinho, que jogou aqui no Corinthians, o Maicon, o Marlos, que hoje está no Atlético Paranaense, jogadores que estavam no Shakhtar Donetsk. O Luiz Castro teve esse contato com alguns atletas do nosso Brasil. Agora ele está no Al Duhail do Catar e vai indo muito bem por lá também. Os números provam isso: 16 jogos, com 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Então está com um contrato por lá em vigor, né, no clube do Catar, e aí que entra a pendência final para ele ser técnico do Corinthians, a tal da multa rescisória. 2 possibilidades: ou o Corinthians paga essa multa, que gira em torno de 7 milhões de reais, ou o melhor dos cenários, uma rescisão amigável entre o Luiz Castro e o Al Duhail, para que essa multa seja extinta do negócio e que o Corinthians possa trazer ele sem esse empecilho financeiro. Michele. Valeu, Jonas Campos. Muito bem. Chico Lang, isso não é exatamente o que você tinha falado, mas quero agora que você... A voz é sua. Tá, bom, muito bem. O advogado Bruno Macedo, ele embarcou na quarta-feira de madrugada de Portugal para o Brasil, com passagem paga pelo Corinthians e estadia paga no hotel pelo Corinthians. No Unique? No Unique, que é um hotel, hein? que fica aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Se não me fala a memória. Esse Bruno Macedo, ele veio com o seguinte propósito: resolver a situação do Jorge Jesus com o Corinthians. O propósito dele era esse. Ele chegou, então ele se reuniu com a que eu já estou chamando a cúpula do Unique, né? Que era exatamente o presidente Duírio Monteiro Alves, o empresário Juliano Bertolucci, o Kia Jorobichian por vídeo, né? E todos eles conversando com o Bruno Macedo. O Bruno Macedo passou para eles que o Jorge Jesus topa vir para o Corinthians, vai ter a honra de dirigir o Corinthians, concordou já dirigir, mas só que ele vai esperar maio, que quando acaba o contrato dele com o Benfica. Aí um dos participantes, que eu desconfio que tenha sido Kia Jorobichian, se eu conheço o meu eleitorado, disse não, então até maio ele não serve. Você não tem outro aí que a gente possa usar? Como esse Bruno Macedo, ele é advogado de vários treinadores lá, ele tem, por exemplo, o Vilas Boas, né, que está desempregado desde o começo do ano, que era um bom treinador também, esse sim, né? E tem também o Luiz Castro. Aí ele disse, olha, o Luiz Castro topa vir. Agora, topa vir agora. Tá. Aí ele falou, bom, então fechou com o Luiz Castro, estamos fechados com ele. Aí ele falou assim, o Bruno Macedo disse assim, olha, mas só que tem um probleminha. A multa. Uma multa de 7 milhões, né? De reais, né? Trocando em euro para reais, com o Al Duhail. Hilal. Né?
Aldo Rai, é outro Al. Aldo Rai. Era o time que queria o Abel Ferreira antes. Não é o Hilal, filho? Isso. Não, Aldo Rai. Ah, é Aldo Rai. Tudo Al, né? Bom, em suma, o que acontece? Está tudo conversado, mas nada resolvido. Né? Esse que é o problema do Corinthians. E o Fábio Carilli ficou livre. Né? Continua sem treinador. E eu, particularmente, se sobrar essa multa para o Corinthians não paga. O Corinthians não paga, nem o patrocinador vai pagar. Então é um problema do Luiz Castro se livrar desse time aí da Arábia, né? Do raio. Deve se livrar desse cara. Se ele se livrar, ele vem. Se não, meu filho, eu ainda aposto, maio, o Jorge Jesus assumiu o Corinthians. Capaz do Corinthians botar um técnico ali no meio termo? Não sei. Que o plano A, lembrando, o plano A do Corinthians foi sempre o Jorge Jesus. Agora, só rapidinho, para comentar um negócio. A vinda desse cara vai trazer um problema interno para o Corinthians. Primeiro, o Duílio prometeu para ele também um acesso aos times da base. Só que os times da base hoje estão na mão da chapa 55, né, que é a do Jassa. Né? E o Jassa é ali com o André Sanches. E eu duvido que eles abram mão das equipes de baixo para qualquer um que queira assumir ali. Então, internamente já começou a confusão dentro do Corinthians, politicamente falando, né? Mas como nada foi resolvido... Mas o presidente não é presidente de tudo? Aí que tá. Mas a base é complicada. Flávio Prado. Não é simples, não. O Luiz Castro ele tem no currículo, como vitória, Série B de Portugal e Série C. E um título na Ucrânia. Nossa, é isso que o Corinthians vai trazer? Eu acho que é muito pouco para credenciar alguém. O que mais o credencia é o fato dele ser português. Porque a moda é pela português. Nacionalidade, Ele é um mau treinador? Não dá pra gente saber muita coisa. Eu sei que ele gosta de toque de bola, leve, não é muito combinando com o estilo do Corinthians, mas ele é português. Gente, mas que... O Sergipe contratou um técnico português agora. Duvido que a direção do Corinthians saiba o estilo do Luiz Castro. Não sabe. Eu não estou dizendo que ele seja um mau treinador. Sim, mas A gente não conhece. O trabalho dele foi na Ucrânia e tal. Tem muito pouco título. Essa coisa de ir no modismo é meio complicado. Eu também acho, Ele tem que falar português. O seu Valdomiro lá da padaria lá que eu frequento... O seu Manuel. Ele fala... o seu Valdomiro, ele é português. Podia ser... Se a moda é português, eu acho... Muito Podia pouco, ser ele mesmo, o seu Valdomiro, o seu Manuel, o seu Joaquim. Eu desejo boa sorte ao Luiz Castro se ele vier, mas realmente não tem muito sentido, né? Ainda mais pagando 7 milhões. De multa, gente, porque aí é você atirar no escuro, né? Você arriscar. O Jorge Jesus a gente já sabe que é uma né? realidade. Agora vai o Luiz Castro? O Jorge Jesus é uma realidade e ainda é questionado por muita gente. Foi mandado embora lá do Benfica. Se vem ou não vem, se deveria assumir um treinador brasileiro, o Cuca é melhor que ele, se não é. Quer dizer, ainda tem isso, né? Mas, enfim, o Corinthians está com esse propósito de ter um técnico português. Eu espero, então, que essa diretoria esteja certa e eu errado. Agora, tem uma coisa que eu quero dar um recado aqui para o meu querido presidente Duílio Monteiro Alves. O que eu escrevo nas minhas redes sociais é de inteira responsabilidade minha, tá, seu Duílio? Não é responsabilidade de mais ninguém. Então, se o senhor ficou bravo porque eu dei a reunião que o senhor escondeu, né? Eu dei, tá certa a reunião, então o senhor fique bravo comigo, não com outras pessoas.